Vamos começar com Ygritte, a primeira sombra que Sung Jin-woo nomeou. E não tem como esquecer daquela batalha que teve na quest de mudança de classe. O antigo comandante Vermelho Sangue, como era chamado, quase mandou Jin-woo para a Cidade dos Pés juntos, mas o nosso protagonista conseguiu espertamente vencer no final. E depois que terminou a quest, por pouco ele não consegue extrair a sombra. A personalidade de Ygritte é única. Uma sombra leal e respeitosa, a ponto de se ajoelhar diante de seu mestre toda vez que ele termina uma batalha. Um fato engraçado é que ele tem um hábito de trazer as cabeças dos inimigos, mas meio que virou uma piada, porque Iroh começou a copiar e virou uma bagunça. E assim como Jin-woo, Ygritte também não aprova as palhaçadas idiotas de Iroh e normalmente fica pé da vida quando Iroh exagera nas lutas. Mas, meus amigos, quando Ygritte vira uma sombra de Grau Marechal, ele fica bizarramente forte, se tornando um dos mais poderosos do exército, rivalizando com Beru e superado apenas por Ballion. A verdade é que as habilidades de Ygritte são de outro mundo. Ele é o melhor espadachim do exército, mestre em luta corpo a corpo, tem uma força bruta que segurou até o Monarca de Gelo, que é ridiculamente forte. Ainda tem uma regeneração insana, velocidade e agilidade absurdas, e ainda mexe objetos sem tocar, graças ao toque do dominador. No fim das contas, o Ygritte é muito mais que força bruta. É estrategista, leal e tem uma conexão crucial com o Jin-woo. Por tudo isso, ele é um dos meus favoritos, sem dúvida. E aí, o que vocês acham do Ygritte? Galera, agora vamos falar do Tanque, a segunda sombra nomeada pelo Sung Jin-woo. Esse cara é gigante, do tamanho de um tanque de guerra. Acho que é daí que veio o nome. Ele tem umas marcas de arranhão no olho e uma cicatriz em X no peito, dando um visual bem bruto. A história de como Jin-woo encontrou o tanque foi durante o incidente do Portal Vermelho, aquela missão que deu tudo errado. O Jin-woo teve que encarar esse urso de gelo. E bom, o resto é história. O tanque começou como uma sombra elite, mas logo subiu para Knight. Nesse nível, ele já encara caçadores rank A numa boa. As habilidades dele são demais. Além das paradas padrão de sombra, tipo regeneração e infiltração, ele tem uns truques de urso de gelo. Ele fica mais forte em lugares gelados. E todos os ataques dele têm dano extra de gelo. Mas o que eu acho mais legal no tanque é que ele não é um brutamonte sem cérebro. O cara sabe usar a força dele com estratégia. Teve uma vez que ele se juntou com o Iroh para derrubar um general de Kargalgan. Ele também é forte o suficiente para abrir caminho através de uma horda de demônios, como se fossem pinos de boliche e matar uma naga com um golpe só. E olha que as nagas são monstros de rank A, no mínimo. Isso mostra o quanto ele ficou forte. No final das contas, o tanque é uma adição incrível para o exército de sombras do Jin-woo. Ele traz aquela força bruta necessária, mas também tem inteligência para usar em batalha. É tipo ter um tanque de guerra vivo e pensante no seu time. Agora é a vez de falarmos do Iroh. Esse cara tem uma história bem diferente das outras sombras. O Iroh é bem parecido com como ele era quando vivo, e quando ele subiu de nível de elite para Knight Grade, seu machado ficou gigante e meio que esfumaçado. Dá um visual bem sinistro pro cara. A história do Iroh é bem louca. Ele não foi morto pelo Jin-woo, mas sim pelo Ygritte durante uma batalha contra Baruka. Pois é, o Jin-woo achou que precisava de mais poder de fogo e decidiu manter o Iroh como sombra. E deu certo, porque juntos eles conseguiram derrotar o elfo Baruka. Mas quando o Iroh era vivo, ele se chamava Qinchu e era um cara bem arrogante e... bom, não muito esperto. Ele apareceu naquele arco do Portão Vermelho, lembram? Foi ele quem dividiu o grupo em dois, deixando o Jin-woo de fora. Aí deu no que deu, o time dele acabou todo frito e devorado pelos Yetis. O mais doido é que depois de virar sombra, o Iroh mudou completamente. Ele ficou super humilde e leal ao Jin-woo. Bizarro, né? É como se ele tivesse aprendido a lição da pior forma possível. O Iroh tá facilmente no nível de um caçador rank S. A força dele é absurda. O cara consegue matar um gigante com um golpe só e arrastar a cabeça de um vulcão com uma mão. Iroh tem uma habilidade única chamada Grito de Provocação, que é uma faca de 2 gumes. Enquanto atrai inimigos para longe de alvos mais vulneráveis, também o torna um alvo primário. Sua utilidade é situacional e requer gerenciamento cuidadoso. No final das contas, o Iroh é uma peça importante no exército de sombras.
Ele serve como um tanque excelente para o time, aguentando o tranco enquanto os outros atacam. Tusk é a sombra com o maior poder mágico do exército. Jinwoo encontrou ele durante o arco da Guilda dos Caçadores. Ele era Kar-Galan, um xamã orc de alto nível. E vamos combinar? A batalha que o anime deu origem foi épica. Sério, acho que ninguém esperava. Os produtores mandaram bem demais na luta, foi insano, devo admitir. Então, depois da batalha, Jinwoo transformou ele em sombra e deu o nome de Tusk. Agora, falando de poder, é uma sombra de grau general, o que já diz muito. Mas o que torna ele especial é que ele trouxe algo que faltava no exército de Jinwoo: magia. As habilidades dele são de outro mundo. Ele tem magia de gravidade, que pode erguer e arrebentar os inimigos no chão até eles quebrarem. A barreira mágica dele é tão forte que nem caçadores Rank A conseguiam quebrar quando ele era vivo. E tem mais. Ele pode lançar um olhar que causa medo nos inimigos. Mas o mais legal são os hinos mágicos dele. Tem o hino do fogo ardente, que lança bolas de fogo, o hino do dragão de fogo, que solta uma baforada de chamas, e vários outros para enfraquecer os inimigos ou fortalecer os aliados. Ele até pode deixar o time todo em modo berserk para aumentar a força. Ah, e não podemos esquecer do orbe da avareza que o Tusk carrega. Esse negócio amplifica a força mágica dele de um jeito absurdo. Com esse orbe, o Tusk conseguiu até fazer um buraco no Monarca Baran. Isso é um nível altíssimo. Uma coisa que eu acho bem massa no Tusk é que ele manteve a inteligência que tinha quando era vivo. Então, além de ser um powerhouse mágico, ele ainda dá conselhos estratégicos pro Jinwoo. É tipo ter um conselheiro e um mago super poderoso num pacote só. No final das contas, o Tusk mudou completamente o jogo pro Exército de Sombras. Antes, o time era mais focado em combate individual, mas com o Tusk, eles ganharam ataques em área, suporte e estratégia. Kaizel, um wyvern gigante e a montaria épica do Sung Jinwoo. A história do Kaizel é bem interessante. Ele era a montaria do Monarca Baran antes de ser derrotado pelo Jinwoo. Aí nosso protagonista usou a extração de sombra e... Boom! Novo Pet per Time. Ah, e o nome Kaizel? Foi porque o Jinwoo esqueceu o nome original dele. O Kaizel é uma sombra de grau Elite Knight. Ele tem todas aquelas habilidades padrão de sombra. O mais curioso sobre o Kaizel é que ele nunca foi realmente usado em uma luta. Com todo aquele poder, o Jinwoo usa ele mais como transporte. É tipo ter um jatinho particular, só que muito mais maneiro. O Kaizel é perfeito para cobrir longas distâncias que a troca de sombras do Jinwoo não alcança. Tipo, quando o Jinwoo precisa viajar para outro país ou algo assim, é o Kaizel que entra em ação. Uma coisa interessante é pensar no potencial do Kaizel em batalha. A gente nunca viu ele lutando de verdade, mas sendo uma sombra de grau Elite Knight e ex-montaria de um monarca, ele deve ser absurdamente forte, né? Beru, também conhecido como o Rei das Formigas, é uma das sombras mais poderosas do exército de Sung Jinwoo. A força bruta de Beru é simplesmente absurda. Antes de se tornar uma sombra, ele era o monstro mais temido da ilha de Jeju. Criado pela Rainha das Formigas para liderar o exército e massacrar qualquer um que se metesse no caminho deles, Beru fez isso muito bem. Ele conseguiu eliminar 8 caçadores Rank S com uma facilidade assustadora, o que o torna um dos atacantes mais perigosos do exército de Jinwoo. A luta entre Beru e Jinwoo foi épica, mas mesmo sendo absurdamente forte, Beru foi completamente dominado pelo nosso protagonista. Como sombra de grau general, o poder de Beru é impressionante. Ele tem uma força absurda, capaz de nocautear um Artilite com um só golpe. A velocidade dele também é insana, conseguindo voar de Jeju até Busan em questão de minutos. Mas o que realmente torna Beru especial é sua habilidade de glutonaria. Essa skill permite que ele evolua e se adapte consumindo outros seres. É como se cada inimigo que ele derrota o tornasse ainda mais forte. Imagina só o potencial disso. Com o tempo, Beru pode se tornar absurdamente mais poderoso, talvez até ultrapassando os limites que conhecemos. No Exército de Sombras, Beru é rival direto de Ygritte em termos de poder, sendo superado apenas por Belion. Ele é ferozmente leal ao seu mestre e tem um lado mais leve de sua personalidade, até mesmo elogiando Jinwoo no meio de uma luta.
Uma piada recorrente envolvendo Beru é seu estranho hobby de assistir dramas de época coreanos, o que o fez desenvolver uma maneira de falar divertidamente histórica. Isso muitas vezes chega a ser engraçado, adicionando um toque inesperado de humor à personalidade dessa poderosa sombra. No anime, eu achei que o design dele ficou a desejar, mas mesmo assim, vale a pena também assistir o anime. Dima é uma sombra coadjuvante no exército de Sung Jin-woo. Apesar da sua aparência única, uma naga gigante com escamas pretas, garras afiadas, nadadeiras roxas brilhantes nos ombros e uma barba roxa brilhante. Ele empunha um par de grandes tridentes pretos, completando seu visual intimidador. Como uma sombra de grau Elite Knight, Dima está no nível de um caçador S-Rank comum. Mas um aspecto intrigante de Dima é seu potencial inexplorado. Não se tem muito detalhe sobre ele. Talvez com treinamento e equipamentos adequados, ele poderia se tornar um dos servos mais poderosos de Jin-woo. Grid, uma das sombras mais intrigantes no exército de Sung Jin-woo, tem uma origem tão fascinante quanto misteriosa. Digo isso para não dar spoiler. Originalmente, ele era um poderoso caçador Rank S, conhecido por sua força e determinação inabaláveis. O caminho que levou esta figura imponente a se tornar uma das sombras mais poderosas de Jin-woo é repleto de reviravoltas e confrontos intensos. Sua transformação ocorreu após um conflito direto com Jin-woo, um evento que mudou para sempre o curso de suas vidas. Como sombra, Grid rapidamente se estabeleceu como um dos principais combatentes no exército de Jin-woo. A lealdade de Grid a Jin-woo, embora inicialmente forçada, cresceu com o tempo. Jin-woo não hesitou em dar a Grid lições duras sobre sua nova posição, incluindo um momento memorável onde o fez se curvar como um general. O que torna Grid verdadeiramente especial é seu potencial aparentemente ilimitado. Cada batalha parece apenas aumentar sua força, levando muitos a especular sobre o verdadeiro limite de seu poder. Em suma, Grid representa não apenas uma poderosa adição ao exército de Jin-woo, mas também um enigma fascinante, cujo passado e futuro continuam a intrigar tanto aliados quanto inimigos. Bellion, o grande marechal do Exército das Sombras de Sung Jin-woo, é uma figura verdadeiramente lendária. Sua origem remonta a eras passadas, nascido do fruto da mítica Árvore do Mundo, cujos galhos eram tão vastos que podiam cobrir todo o céu. Esta origem única confere a Bellion um poder e uma aura que o distinguem mesmo entre as sombras mais poderosas. A aparência de Bellion é tão imponente quanto sua história. Além de sua armadura negra com detalhes dourados, ele empunha uma lâmina extraordinária que se assemelha a uma centopeia gigante. Esta arma versátil serve tanto como um chicote mortal, quanto como uma espada devastadora, tornando Bellion um oponente imprevisível e letal em combate. Como grande marechal, Bellion leva sua posição com extrema seriedade. Sua lealdade a Jin-woo é inabalável, refletindo seu passado como tenente de Ashborn, o monarca das sombras original. De fato, Bellion tem a distinção de ser o primeiro soldado das sombras criado pelo poder de Ashborn, um legado que ele carrega com orgulho e responsabilidade. O poder de Bellion é simplesmente assombroso. Sua força física é capaz de esmagar oponentes formidáveis com facilidade, enquanto sua velocidade o torna quase impossível de acompanhar em batalha. Embora não seja o melhor espadachim do exército, um título que pertence a Ygritte, sua maestria com a espada e o chicote o torna um combatente versátil e imprevisível. Como todas as sombras de alto nível, Bellion possui a capacidade de voar e se comunicar, além de uma regeneração impressionante enquanto seu mestre tiver mana. Estas habilidades, combinadas com sua experiência milenar e lealdade inabalável, fazem de Bellion não apenas um guerreiro formidável, mas também um líder e estrategista incomparável para o exército das sombras de Jin-woo.